Boa noite a todos. Boa noite. Satisfação estar aqui. Essa é a minha terceira palestra nesse CIDEA de 2017. Estamos debutando, o 15º. E este é o CIDEA com o maior número de realizações na história. São 17, né, Ari? E eu farei 4 esse ano, esse é o meu 4º ano. Comecei em 2014. E é muito interessante a possibilidade e enriquecedora de poder discutir com o pessoal que faz a administração no dia a dia, sejam professores, empresários e alunos, porque nós, enquanto alunos, já estamos praticando a nossa arte ou a nossa ciência. É muito bom poder trocar com vocês, especialmente trocar no interior, que apesar de eu morar já há bastante tempo na capital, eu sou do interior. E poder levar conceitos contemporâneos é muito bom e sentir a energia das pessoas que querem mudar a realidade desse país é ainda melhor. Então, eu me sinto lisonjeado de estar essa noite aqui com vocês hoje, certo? Acho que começamos aqui. Bueno, pessoal, eu vou falar sobre o tema Startup Spin-Off. Eu acabei não botando no protocolo, mas a Brook Investimentos é uma empresa de investimentos. Nós compramos participações em empresas e nós temos hoje 6 investimentos, dentre as quais 3 são startups. E ao longo disso, já faz 4 anos que nós começamos esses investimentos, nós aprendemos muito. Vocês sabem que nós, tirando a teoria e o método, nós aprendemos muito na prática com tentativa e erro. E nós aprendemos um pouco dessa realidade, desse universo assim. E eu, além de contar os aspectos mais teóricos, eu vou contar um pouco da minha vivência investindo e participando da gestão dessas empresas para vocês. Bueno, eu não preciso dizer para vocês que a nossa sociedade tem evoluído muito. Mas uma coisa é fundamental que a gente frise. A área de administração, ela é uma área muito nova, muito recente. Relembrando a aula de TGA, vocês vão concordar comigo que nós nascemos em 1903, com Frederick Winslow Taylor, a partir do livro Top Management. Mas eu sempre digo o seguinte, a primeira área do conhecimento que se formou, mesmo que de maneira informal, foi a administração. Vocês sabem que a área do conhecimento, que é a mãe de todas, é a filosofia. O Descartes, o Platão, o Aristóteles, isso há 300 e poucos anos antes de Cristo, eles eram filósofos, matemáticos, eram uns Capitão Nascimento, né? Filósofo, matemático, astrônomo, médico, político, os caras eram tudo. Mas, na verdade, eu sempre costumo dizer, a primeira arte que o ser humano tocou a mão foi na gestão. E eu quero fazer um pacto com vocês. Nós precisamos levantar cada vez mais a bandeira da gestão. Qual é o produto da administração? É a gestão. Eu acho que durante muito tempo nós complexificamos essa discussão. A administração dá conta dos recursos, a administração dá conta da mão de obra dentro das organizações, da tomada de decisão. Não, nós somos os detentores da gestão. E desde que vocês abriram os olhos, a primeira coisa que vocês fizeram foi gestão. Dá para dormir só mais 5 minutinhos. E vocês botaram no soneca mais 5 minutinhos. Isso é gestão do tempo. Sempre o homem fez a gestão da caça, a gestão da pesca, a agricultura, sempre teve a gestão envolvida. A contabilidade, eu acho que alguns aqui são contadores, assim como eu, né? Futuros contadores, a contabilidade dá conta do patrimônio das organizações, ponto. Tu não tem que ter dúvida qual é o principal demonstrativo contábil, é o balanço patrimonial, porque a contabilidade dá conta do patrimônio das organizações, esse é o principal. A administração dá conta do quê? Da gestão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês pegarem os livros de gestão, vocês vão ver que os próprios autores eles ficam meio na dúvida de qual é o objeto de estudo da administração. Se nós não temos um objeto de estudo muito bem claro e muito bem defendido, nós não conseguimos gerar métodos. E aí eu digo para vocês, além de não gerarmos métodos, nós não conseguimos gerar leis. E isso é um problema. Se tem alguém que está no caminho para ser um método da gestão, é alguém chamado PDCA, Plan, Do, Check, Action. Falta cientificidade por trás ainda. Ele é muito mais prático do que teórico-acadêmico. Mas nós deveríamos levantar essa bandeira para ser o grande método da gestão. Aonde tu botar a mão, tu faz um PDCA. Não fazemos isso na prática. Não fazemos.
Aonde tu botar a mão, seja nas finanças, no marketing, no RH, na produção, na logística, tu faz PDCA. Isso é um método. Para que a gente consiga depois fazer uma lei. Por que eu estou falando tanto na questão da lei? Porque a lei nos dá maturidade científica. Eu vou falar um pouco sobre isso. Por que eu estava falando com relação a quando começamos? Porque a administração é muito nova, assim como o Brasil. Eu quero fazer desde o começo um pacto com vocês. Por mais que os noticiários derrubem o meu argumento temporariamente, eu sou um brasileiro apaixonado pelo meu país. Eu não consigo crer que numa noite de segunda-feira, muito agradável, num espaço muito bom, eu esteja falando para pessoas que não acreditam no país onde vivem. Eu não estaria aqui se eu não fosse convicto de onde eu vivo. Se eu não fosse um apaixonado e não fosse alguém querendo mudar a nossa realidade. Como bem colocado pelo presidente da mantenedora, a administração tem um papel fundamental no resgate não somente das principais questões envolvidas hoje, nas questões de corrupção, para melhorar isso, como na bandeira para nós levantarmos em busca de uma identidade nacional forte, que é o que falta e muito para nós. Nós somos muito jovens, assim como o Brasil. Tem um filme que eu gosto muito chamado Shakespeare Apaixonado. Lá tem uma passagem, que é o Oscar de 97, lá tem uma passagem que mostra uma decisão que a rainha estava colocando se a mulher poderia participar de uma peça de teatro em 1516. Bom, só para vocês terem uma noção, nós fomos descobertos, ao que tudo indica, teorias conspiratórias tem várias, mas em abril de 1500. Para aqueles que não sabem, o Brasil ficou 40 anos intocável. Os portugueses foram fazer outras coisas e deixaram o Brasil 40 anos sem mexer. Bom, então em 1516, na Inglaterra, eles estavam discutindo se a mulher poderia participar de uma peça de teatro. Vamos imaginar que os portugueses estivessem aqui. Sabe o que eles estariam fazendo? Trocando ouro, pedras preciosas, todas as riquezas que nós tínhamos por espelho. Porque o índio não conhecia espelho, né? Então ele se encantou ao ver a sua imagem, né? Olha a diferença. Se vocês forem hoje na Inglaterra, em Londres, vocês vão ver no Palácio de Buckingham, numa das muretas, que o principal símbolo que vocês vão encontrar ali é o caduceu. Para quem não sabe, o caduceu é o símbolo das ciências contábeis. Por quê? Porque não há governo sério sem que preste conta do que faz com o dinheiro do consumidor, da população. Por isso que um dos principais símbolos é o símbolo da contabilidade, o caduceu. Nós somos muito jovens, o Brasil é muito jovem. Contudo, qual foi a maior mudança que aconteceu do século XX para o século XXI? A maior mudança é numa figura da economia. Por que eu falei para vocês, eu comecei a discussão falando de uma lei? Porque a economia, vocês têm, tanto na administração quanto na contábeis, cadeira de economia. A economia tem uma lei. A lei da economia é a lei da oferta e demanda. É a lei que sustenta essa relação aqui. Alguém que oferta alguma coisa encontra alguém que demanda alguma coisa. O que significa, na prática, uma área do conhecimento ter uma lei? Imagine o seguinte, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, quanto mais tu trabalha, mais tu ganha. Ou, quanto mais eu pago, mais o colaborador produz. Ou, quanto mais eu pago, mais motivado ele é. Como nós não conseguimos avançar até onde eu disse para vocês, nós não conseguimos gerar essas certezas. Por exemplo, olha essa caneta aqui. Ela cai a 9,8 metros por segundo ao quadrado em qualquer lugar do mundo. Se eu cair aqui, eu vou cair a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque incide sobre essa caneta uma lei da gravidade. Essa figura, ela tem uma lei. E essa figura nos demonstra uma palavra que eu fico ensandecido quando os meus alunos não sabem me explicar. Que palavra é essa? É a que está lá em cima, ó, mercado. Mercado é uma palavra que está na boca de todo mundo, mas quando tu pede para as pessoas explicarem, definirem, fica difícil. O que é mercado? Mercado nada mais é do que um lugar efêmero, ele não existe fisicamente, que alguém que oferta alguma coisa encontra alguém que consome alguma coisa. E aí já vem outro parênteses. O consumidor não é o cara que ingere. O consumidor é quem estabelece a relação de transação. Isso, para o pessoal que tem uma predileção para o marketing, é muito importante. Por quê? Porque os livros eles têm uma confusão com relação a essas definições. O consumidor que já consumiu, o cliente, o não consumidor, o consumidor em potencial. Na verdade, o consumidor é só o cara que abre a carteira naquele momento. Tanto é que quando vocês tiveram a aula de segmentação do mercado, ela começa como geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Ou seja, é no momento da transação como é que ele se comporta.
E, para isso, eu já tenho estudos que me dizem que o odor e o som ambiente interferem no processo de consumo. Porque é neste momento que eu tenho que saber como é que o cara age. Depois daquilo que ele consumiu, o que vai entrar? Vai entrar o marketing de relacionamento, para se relacionar, com vistas a quê? O Peter Drucker dizia, maior pensador contemporâneo da gestão, o desafio de uma empresa é conquistar consumidores. Isso em 1952. Nós, para deixarmos a frase do Peter Drucker mais atual, deveria ser, o desafio de uma empresa é conquistar consumidores permanentemente e retê-los. A retenção é algo fundamental. Fundamental, por quê? Porque o maior custo que uma empresa vai ter, o maior é o custo comercial de captação. E isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Por quê? Porque quando vocês transacionam a maneira tradicional do mercado, vocês têm um custo comercial muito alto. Vide as novas empresas que vocês estão vendo. Por exemplo, Spotify. É só R$14,90, mas são 50 milhões no mundo. Netflix, preço mundial médio, $7,50, mas são 150 milhões que pingam $7,50 todos os meses. Qual o grande problema das empresas brasileiras? Falta de mão de obra? Impossível, 14 milhões de desempregados. Mão de obra não qualificada? Impossível. Em 2003, nós tínhamos 1% da população formada ou em vias de formação. Hoje, nós temos praticamente 12%. Não é este o problema. Qual é o problema? O problema das organizações hoje, do segundo setor, empresas que visam o lucro, é a gestão do fluxo de caixa. Por vários motivos. Venda que cai, crise que afeta, contingenciamento trabalhista, ou seja, hoje gerou-se uma indústria do direito trabalhista, saiu lá no sindicato, na rescisão, bota na justiça, eu acho que tu tem mais direito. Vai lá, bota na justiça. Tá, mas o que eu vou alegar? Eu vou te dar um discurso pronto aqui, tu diz que tu sofreu isso. Só para vocês terem uma pequena noção, esse dado é muito interessante. Nós temos 4% da mão de obra empregada do mundo. Isso significa basicamente 145 milhões de pessoas, pessoal. O Brasil são 207, 145 milhões economicamente ativos que trabalham. Nós temos 98% dos processos trabalhistas do mundo. Tá bom? 4% da mão de obra, 98% dos processos trabalhistas. Tem que ter algum problema, né? Tem que ter algum problema. E 90% exatamente, Sérgio, dos sindicatos. Essa figura, pessoal, ela diz o quê? Este cara, ele tem que fazer o quê? Tu vai propor um negócio, uma startup, tu vai sempre nascer da mesma forma. Tu vai solucionar o problema de alguém. Qual o problema que eu estou solucionando? Eu vim agora com um taxista aqui da cidade, o Amaral. E aí nós conversando de Porto Alegre até aqui, o Amaral foi me buscar, e o Amaral estava me dizendo o seguinte, de maneira muito amigável, é uma pessoa muito comunicativa. Eu fui o precursor do Uber. Tipo, olha o Amaral, hein? Vai botar Taquara no cenário competitivo contra o Uber. Ele disse, não, porque eu comecei, a minha esposa não estava trabalhando, eu comprei um carro para ela, tinha uns clientes fixos, só que não era um táxi legalizado. Foi o precursor do Uber. O Uber, ele está aqui em Taquara? Já chegou aqui? Sim ou não? Sim? Taquara é uma cidade que tem um poder econômico interessante. Agora, o Brasil são 5.500 municípios, vai demorar para o Uber chegar em todos os municípios. Na minha cidade, que é uma cidade pobre, eu sou de Santa Maria, a minha cidade é uma cidade estudantil. São quase 300 mil habitantes, praticamente 15% da população é universitária. Lá não chegou o Uber ainda. Sabe o que o pessoal fez? Dentro da universidade, o pessoal criou um Uber. Um Uber próprio para Santa Maria. Qual que é a diferença do Uber americano para o Uber de Santa Maria? É que o mercado do Uber de Santa Maria ele é regional. Se vocês pensarem em solucionar um problema em escala global, a chance de sucesso do negócio de vocês é maior. Mas não quer dizer que vocês não possam ganhar dinheiro localmente. E isso é outro ponto que eu quero que vocês levem em consideração. Nós vivemos no Brasil nos anos 60 e 70 e parte dos anos 80 um processo chamado êxodo rural. As pessoas saíam do campo e iam para a cidade, especialmente para os grandes centros. Hoje em dia, no Brasil, pela crise, pela insegurança, o que está acontecendo? Nós temos que reter essa mão de obra qualificada nos lugares no qual os alunos vivem ou cursam os seus cursos. Por quê? Porque este cara aqui, hoje, quer o quê? Este cara quer qualidade de vida. E não necessariamente tu ficar
3 dias do teu ano, isso é em Porto Alegre, tu fica 3 dias do teu ano, são 365 dias e 6 horas, que somadas e multiplicadas por 4, né, 6 horas, dá um ano bissexto, com 366 dias. Nós ficamos 3 dias por ano, perdemos 3 dias só no deslocamento de trânsito em Porto Alegre. Eu estava chegando aqui e o Amaral disse, olha, só essa entrada aqui que tu vai ver um trânsito, depois daqui não tem mais nada, fica tranquilo. Vai rápido até lá a Facate. Tá tranquilo daqui? Essa figura, se vocês perceberam bem, ela tem um destaque, que é este cara aqui. Quem é que mandava no mercado no século XX? Quem mandava no mercado do século XX era o produtor. Tanto é que, olha a frase célebre do Ford, os meus consumidores podem escolher o carro que eles quiserem, desde que seja o modelo Ford T, da cor preta. Nossa, entendia tudo de comportamento do consumidor Ford. Mas não desacreditem o Ford. A primeira vez que alguém distribuiu lucro numa empresa foi em 1916, na Ford Company. Hoje o Brasil, para quem não sabe, tem aproximadamente 20 milhões de empresas. Já somos 8 milhões de MEIs, microempreendedores individuais. Está pensando numa startup? Pensa em um negócio para ajudar MEI, microempreendedor individual. O que é isso? Encanador, pedreiro, eletricista, azulejista, cuidador, cuidador de cachorro, criador de cachorro, artesão, guia turístico, tudo que vocês imaginarem que não tem uma regulamentação de empresa, vai para MEI, microempreendedor individual. Tudo que vocês propuserem para esses caras, a tendência exponencial de sucesso é grande. Por quê? Porque dos 20 milhões de negócios que nós temos no Brasil, CNPJs, 8 milhões já são MEIs. O que eu quero que vocês levem em consideração também? Que o Ford distribuiu em 1916 a primeira vez lucro. Dessas 12 milhões de empresas que sobraram, 10 milhões, com certeza, hoje existem. 2 milhões com a crise foram para o saco. Dessas empresas, para quem não sabe, 497 dessas 10 milhões estão listadas na Bolsa. 497, esse é o número, precisamente. Das que fazem day trade diário, na Bolsa de Valores, não chega a 150. A Bolsa de Valores brasileira movimenta diariamente entre 20 e 22 bilhões de reais. Desses 20 a 22 bilhões de reais, não perca o raciocínio, 90% está concentrado em 10 empresas. Petro, Gerdau, Vale, Ambev e assim por diante. Quer investir na Bolsa brasileira? É a mesma coisa que tu te jogar sem paraquedas e dar sorte de não morrer. É uma sorte. Por quê? Porque a Bolsa brasileira é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, o IPO, que é a abertura oficial de ações na Bolsa de Valores, em 2017, no Brasil, teve 3. Foram 2 empresas locadoras de carro e a Azul Linhas Aéreas. É um mercado de bolsa muito pequeno. Por que os Estados Unidos têm uma bolsa tão ativa? Porque a previdência, que não está prevista no Brasil para ser vinculada com a bolsa, a previdência é vinculada com a Bolsa de Valores. Por isso. O Steve Jobs era muito fã do Henry Ford. Ele dizia o seguinte, as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas. Entretanto, como que essa figura está no século XXI? Quando a gente falava no século XXI, eu comecei a faculdade no início do século XXI, em 2002. Era uma coisa assim, o século XXI, a gente já está quase em 1/5 dele, né? O século XXI, a figura está mais ou menos assim, muito similar. Entretanto, o produtor perdeu o quê? Perdeu o protagonismo. Por quê? A concorrência aumentou, a burocracia aumentou, especialmente no Brasil, a tributação aumentou, a fiscalização aumentou. Há 40 anos atrás, eu dizia para você o seguinte, o curso tem 45 anos, né, professor Roberto? Há 40 anos atrás, então, tinha uma palestra em administração, para os que estavam recém começando na Facate, eu dizia, quais opções que vocês têm para comprar um calçado? O pessoal deveria dizer, bom, aqui no comércio, nas cidades próximas, ou talvez em Porto Alegre, que são as melhores opções. Hoje, vocês podem sair daqui, ou até mesmo dentro da palestra, nos smartphones de vocês, e comprar um tênis pelo Dafit, pelo Netshoes, pelo AliExpress. Ou seja, a concorrência virou o quê? Global. Ela não é mais local, nem regional, nem nacional. Qual outro fator que muda? Vocês têm que gerar experiência de consumo. Moda. O que é moda? O termo que mais se repete. Isso é estatístico, né? Uma moda. Tudo que envolver a gourmetização. Eu estava chegando aqui e eu vi uma hamburgueria no caminho. Gourmet. Por suposto que sim, não? Por quê? Porque tudo isso é o quê?
experiência de consumo. Para os alunos que estão em administração, tem uma ferramenta de gestão que é pouquíssimo trabalhada, que é a ServiQual, a de engenharia de produção, né? A ServiQual é uma ferramenta de 1979. O que ela faz? Ela faz a avaliação em serviços. E ela tem duas medidas, a expectativa, que é o antes, e o depois, que é a qualidade percebida. Não percam o raciocínio. Como que eu exemplifico matematicamente experiência de consumo? É muito simples. Pense o seguinte, expectativa igual a qualidade percebida, uma possibilidade. Exemplo prático, como é que estava a palestra? Aquelas. O que significa isso? Expectativa igual a qualidade percebida. Expectativa menor que a qualidade percebida. O que significa isso na prática? E aí, como é que estava a palestra? Show de bola, muito legal. Ou expectativa maior que a qualidade percebida. E aí, como é que estava a palestra? Uma porcaria. Se nós analisarmos e quantificarmos as opções, toda opção ela é 100%. São 3 opções. Dividido por 3, 100%, dá 33,33, certo? Isso é uma dízima periódica. Vocês têm 2 possibilidades ruins, que é empatar. Ninguém quer dizer, e aí, como é que era aquele vinho que tu comprou? Honesto. Melhor definição de expectativa igual a qualidade percebida. O honesto. Então, tu tem expectativa igual a qualidade percebida e a expectativa maior que a qualidade percebida. Então, se tu somar essas duas, tu tem 66,66% de chance de errar. E só 33,33% de fazer a coisa certa. O mercado está muito competitivo. Ele está muito concentrado e na mão de quem sabe fazer. Quem é que manda no mercado? Está aqui em destaque, né? Quem manda no mercado hoje é quem? Quem? Achei que algum engraçadinho dizer. Raimundo Donato. Não é do tempo de vocês, né? Vocês são muito novinhos. Quem manda no mercado hoje é quem? Não. Tá de sacanagem. Não. O preço? Não. Quem manda no mercado hoje é alguém que não está nessa figura, mas influencia toda essa figura. Só para vocês recapitularem as aulas de economia, quando tem um desajuste nessa relação entre oferta e demanda, há um efeito chamado inflação. Alguns países têm um fenômeno chamado deflação. O que significa isso? Essa água aqui custa $1. Lá, a deflação é de 0,5%. Ano que vem, essa água vai estar custando 95 cents de dólar. No Brasil, a inflação projetada para 2018 é de 4,2, por aí, 4,18. Ou seja, essa água custa R$1, ela vai custar R$1,04. Basicamente, seria isso a inflação. Sempre que desajustarem isso, vai dar esse fenômeno. Quem é que manda no mercado? É simples. E é importante para nós porque vai nos servir hoje. Quem manda no mercado é este cara. Antes de falar, aqui tem um cara chamado governo. Sempre que ocorreu uma transação, o governo diz assim, ei, Sérgio, me dá a minha parte. O governo é teu pior sócio. Não te ajuda em porcaria nenhuma, mas não permite que não tenha distribuição de lucro dele. Ele quer sempre a parte dele. E te atrapalha. Porque no Brasil, nós somos o povo que mais perde tempo cumprindo burocracias para o governo. 2.400 horas por ano. 2.400 horas por ano. Muito bem. Quem está financiando esse cara aqui? Hoje, quem financia esse cara, se ele vai ampliar a fábrica, vai contratar mais funcionários, vai comprar uma outra, quem financia esse cara é o sistema financeiro, bancos ou fundos de investimento. O governo brasileiro não tem poupança doméstica para fazer investimentos. Por quê? 40% do que o governo arrecada em tributos, ele gasta com folha. Nós não queremos viver o que viveu uma Grécia. A Grécia tinha os salários, as aposentadorias, e os gregos cortaram o valor da aposentadoria. Hoje, para quem viu os noticiários, o ministro do Planejamento falou que talvez não tenha dinheiro para a Previdência, é terrorismo, se não for aprovada a reforma da Previdência, ou seja, aposentados terem seus salários parcelados. Isso é uma possibilidade. O governo não tem poupança doméstica. O que ele faz? Ele capta dinheiro no sistema financeiro. Nós pagamos, a cada 2 anos, R$1,5 trilhão em juros para o sistema financeiro. Bancos. Este cara aqui vai comprar alguma coisa. Ele é financiado por quem? Pelo sistema financeiro. Compra um carro parcelado, uma casa parcelada. Pergunto para vocês, quem é que manda no mercado? O sistema financeiro. Para quem não se deu conta, o governo estava precisando fazer mudanças. Botaram no principal ministério alguém para defender os interesses do sistema financeiro. O Henrique Meirelles foi banqueiro a vida inteira. Ele foi lá para promover as reformas que interessam ao sistema financeiro, que é efetivamente quem manda no mercado. O marketing
por isso que eu deixei em destaque, só para contrariar os professores de marketing que estão aí, que o marketing diz que quem manda no mercado é o consumidor. Bullshit, como diz os americanos. Quem manda no mercado é o sistema financeiro. E no Brasil, nenhum segmento ganha tanto quanto o sistema financeiro. O spread bancário brasileiro é o maior do mundo. O maior banco da América Latina e um dos maiores do mundo é o Itaú. E junto com o Bradesco, ele seria o maior banco. Se fizesse uma fusão, seria o maior banco do mundo, em dinheiro contratado. As pessoas acham que nós pagamos muitos impostos no Brasil. Vocês concordam que a gente paga muito imposto no Brasil? Sim ou não? Quem acha que é assim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem está sem corte, não está achando nada. A gente não paga muito imposto no Brasil. O problema do Brasil é que a gente é mal tributado. Se vocês forem morar, o brasileiro adora esses exemplos. Porque na Suécia, porque na Finlândia, eles pagam 65% da renda em imposto de renda. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que tributa muito esse cara e tributa muito a transação. Quando vocês vão para os Estados Unidos, por exemplo, vocês vão lá e compram nos shoppings e o valor dos produtos é muito barato. Por quê? Porque ele já tributou o produtor e não vai tributar a transação. Quando vocês vão para a Europa, é mais barato. Por quê? Porque já tributou o produtor, tributa muito o consumidor, a renda é muito tributada, e aí o produto, na hora da transação, não é tão tributado. Então, na verdade, nós deveríamos promover no Brasil uma grande reforma tributária. Essa é uma. Nós precisamos de várias reformas. E nós temos condições de promover essas reformas até 2032. Por que 2032? Porque em 2032, pessoas economicamente ativas serão iguais a pessoas economicamente inativas. E nós precisaremos dar conta dessas reformas antes. As pessoas me dizem, porque na Alemanha, porque no Japão, porque no Canadá. Bom, o Canadá é um exemplo, né? Se vocês forem numa feira de oportunidades canadenses, eles vão dizer para você assim, o que tu quer para ir embora para o Canadá? Porque aquilo lá é um freezer. Melhor definição no Canadá, um freezer. É muito gelado e sabe quantos habitantes tem o Canadá? 30 milhões. Não dá nem 2 São Paulo. 30 milhões de habitantes. A Alemanha tem uma taxa de natalidade de 0,4 filhos por mulher. O que está acontecendo na Europa agora de terrorismo é resultado do quê? De uma abertura não planejada e não quista por eles. Eles não queriam aquelas pessoas lá. Mas eles não têm gente economicamente ativa para girar a roda. Por que eu digo que o nosso jovem está perdendo esperança em algo tão fabuloso que é o nosso país? Porque o nosso jovem está se deparando com essas informações que estão presentes todos os dias na mídia e não percebe o potencial enorme que nós temos aqui. Tem uma senhora que malha comigo na academia, a dona Ana, ela é a atual secretária de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. E ela é de Caxias. Ela foi num evento em Caxias e estava o seu Raul Randon, 88 anos. E o seu Raul Randon, depois que ela falou do que estava sendo feito em meio ambiente, ele desceu e disse para ela assim, dona Ana, agora é hora da gente reconstruir esse país de novo. E eu fico dizendo, porra, o seu Raul Randon com 88 anos, acreditando que é hora da gente reformar o Brasil, e chega um jovem e diz assim, pá, porque o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que o Brasil é aquele outro, papapá. Não que nós não tenhamos problemas crônicos e graves. Claro que sim, mas nós temos muito ainda o que fazer. Está tranquilo aqui? O último ponto é a sociedade. A sociedade hoje é o que é de mais importante. Daqui a 15 anos, ninguém mais de vocês vai comprar numa empresa que tem trabalho escravo, por exemplo. Ninguém mais. Ninguém mais vai comprar numa empresa que polui o Rio dos Sinos, por exemplo. Isso ainda passa, mas daqui a pouco não mais. Vocês também aprendem que o último nível de mudança de uma sociedade é o cultural. E nós temos o jeitinho brasileiro para ser apagado. Por exemplo, há 40 anos atrás, eu ia começar a minha fala aqui, eu entrava na sala possivelmente fumando. Os professores aqui, fumando. Vocês, boa parte, fumando. Há 15 anos atrás, eu entrava para falar para vocês e ninguém estava fumando, mas tinham placas. Não fume. Cadê a placa? Tem aqui? Não precisa mais. Tem por uma questão, sim, de talvez PPCI, alguma coisa dos bombeiros, mas assim, ó, não precisa mais. Porque ninguém vai fumar aqui dentro. Ninguém. Vocês conseguem conceber alguém entrar fumando aqui? Não, todo mundo vai dizer, ei, ei. As pessoas fumavam no ônibus,
no avião. Vocês lembram que tinha poltrona com coisinha para o cigarro ali, né? É uma coisa louca. Nós precisamos melhorar e muito culturalmente. Qual é o problema? Demora muito tempo. Muito tempo. Muita persistência. Muito trabalho. Grandes impactos. Ciclo de vida de tudo. Saiu uma reportagem na Exame esses dias dos novos 50. Pessoas com 50 anos. É muito triste tu ver uma reportagem de pessoas na faixa dos 50, 60, não tendo oportunidade de emprego. É muito triste, mas também é uma realidade que foi construída por esses profissionais. Por quê? Porque não anteveram o mercado, a sociedade. Não se prepararam. Hoje, vocês estão fazendo uma faculdade, buscando uma formação. Vocês vão entrar neste ciclo aí como todo mundo, toda empresa, todo produto, todo serviço. Por sinal, serviço responde hoje por 60% do PIB do mundo. E no Brasil responde por 60% do PIB do Brasil. Essas pessoas vão ter que planejar sua carreira. Quem é que tem um planejamento de carreira aí? Levanta a mão. Quem é que sabe o que vai fazer com seus 20, com seus 30, com seus 40, com seus 50? O que está previsto na reforma da Previdência é que vocês vão trabalhar minimamente até os 85. 85, sim. Se vocês imaginaram que vocês vão fazer exatamente a mesma coisa durante... vai aumentar a vida economicamente ativa das pessoas. Se vocês imaginaram que vocês vão fazer exatamente a mesma coisa por 60 anos, vocês estão equivocados. Se vocês não se adequarem às mudanças do mercado, vocês vão, como diz o Capitão Nascimento, virar chiclete de caveira. Vocês vão sair do mercado. Por quê? Porque o mercado ele vai deixar dentro dele quem é adequado. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem, a gente já vai entrar nos conceitos de empreendedorismo e startup, as pessoas que dizem, eu não nasci para empreender, no sentido literal da palavra, ter o meu negócio. O meu negócio é ser colaborador. Bota na tua cabeça uma coisa no século XXI, gerar performance. Como assim? Gerar performance significa, tu pega o trabalho que era desenvolvido, cria um processo, cria indicadores e demonstra a evolução de melhoria em cima dos indicadores. Só assim tu garante teu emprego. Tu tem que gerar resultado. Se tu não gerar resultado, mais dia menos dia, o ciclo se encerra. Que é o que está acontecendo com muitas empresas, muitos profissionais, muitos produtos. Estão cada vez mais andando nisso aqui. Por exemplo, quem não entendeu isso? Pô, a Xuxa, eu tenho pena da Xuxa. E pior, tem alguns profissionais que embarcaram na nave da Xuxa, aquela, com o dengue, com praga, e não desceram até hoje. Os caras vivem nos anos 80 ainda. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar de uma coisa chamada fintech aqui, que são as startups do sistema financeiro. Nos próximos 5 anos, eu não estou falando daqui a 50, estou falando em 5. Estamos em 2017. Em 2022, vai fugir dos bancos tradicionais brasileiros 5 trilhões de reais. E vão para onde? Nubank, Original, Intermedium, que agora se chama Inter. Eu achei uma péssima troca esse nome. Intermédio agora é Inter. Patrocínio São Paulo. Vocês já viram como é que está o São Paulo, né? Tá na zona de rebaixamento. Esses aqui, os coitados, não entenderam o mercado. A Xuxa, o Porta dos Fundos, fez um quadro com ela que ela entrava para conhecer uma pessoa, a pessoa não deixava ela entrar na casa. Não, mas eu sou a Xuxa. Não. Nem sei quem tu é. Não. Ninguém mais conhece a Xuxa. A Xuxa pegou um mercado menor, que decresce a cada ano. Em 1970, as mulheres tinham, em média, no Brasil, 5 filhos. Hoje, elas têm 1,47. Então, o mercado dela reduziu. Quando vocês fizeram o colégio, vocês devem lembrar que as turmas de terceiro ano eram menores do que o do passado e, com certeza, já eram maiores do que as turmas de hoje, porque tem cada vez menos jovem. Já existem pessoas com mais de 60 anos no Brasil do que crianças até 10 anos. Coitado da Xuxa, fechou a Fundação Xuxa Meneghel. Acabou o dinheiro. Coitado da Blockbuster, minidisc. Isso aqui muitos nem viram. Varig, vocês viram a Varig? Era um case. Fechou, coitado da Varig, né? Ainda tem, foi comprada pela Gol com a ajuda do Lula, né? Mas a Kodak, em 2014, ela desapareceu. Tem um dado que eu gosto muito, que é o seguinte, das 500 maiores empresas americanas em 1990, sabe quantas estão abertas hoje? 20%, 100 empresas. Das 500 maiores empresas americanas em 1990. Das 500 maiores empresas americanas do ano 2000, 50% está aberta. 250 já foram para o saco. Mas o dado que eu mais gosto, das 500 maiores empresas americanas em 2030, daqui a 13 anos, quantas existem hoje? 20%. 80%, ou seja, 400 empresas, ainda não surgiram.
Eu pergunto para vocês, há 5 anos atrás, quem é que conhecia Uber? Há 5 anos atrás, quem é que conhecia Airbnb? Hoje essas empresas são uma realidade e valem bilhões. E cada vez mais esse cenário vai mudar. Antes eu atendia necessidades do mercado, hoje eu atendo necessidades sociais. O que é isso? Já? Não, tá de sacanagem comigo. Não vou sair daqui, só me arrastando. Não. Hoje eu atendo necessidades sociais, por quê? Porque vocês podem ser de esquerda, de centro ou de direita. Uma coisa é fato, nós precisamos cada vez mais distribuir renda para tornar o mundo mais justo. Quando eu olho que uma transação do Neymar custou 1 bilhão e 800 milhões, eu vejo que o mundo não tem como aparar as suas dificuldades, as suas arestas com esse tipo de situação. Ah, mas ele vale porque... Não interessa. Com 1 bilhão e 800 milhões, eu podia alimentar muitas famílias pelo mundo. Muitas. Eu podia dar 100 milhões para o Neymar de euros, que ele ia viver a vida inteira, o filho dele, as gerações seguintes, muito bem. 1 bilhão e 800 milhões, eu alimentaria, acho que durante um bom tempo, todas as pessoas que passam fome no mundo. A maior mudança foi a mudança social. Por quê? Por causa disso, especificamente. E aí eu quero falar para vocês uma coisa. Vocês são de uma realidade que, com certeza, eu também fui. Os nossos pais, eles não tinham tanta evolução cognitiva, digamos assim, como nós temos. Os nossos pais, eles eram o quê? Os nossos pais, eles eram bem empíricos. Meu pai dizia o seguinte, meu filho, estuda. Seja alguém na vida. Bom, quem não estudava não era ninguém, né? Era um Zé. Seja alguém na vida. Faz um concurso público. Porque faça chuva, faça sol, o teu vai estar depositado. Ele não conhecia o Sartori, pobre do pai. Se ele conhecesse o gringo, ele não ia falar essa asneira, né? Outra coisa, os pais de vocês, para alguns já devem ter dito, na tua idade, eu já era casado, tinha filho, tinha minha casa, tinha meu trabalho. Isso é verdade. Só que tem o seguinte, os novos 30 são os 20 do passado, os novos 40 são os 30 do passado, os novos 50 são os 40 do passado e os novos 60 são os 50 do passado e assim por diante. O que isso faz de impacto na vida de vocês? Hoje, vocês, nessa parte da vida aqui, aqueles que são da geração Y ou W, por exemplo, vocês estão agora, durante os anos 20 de vocês, só investindo em vocês, se capacitando, se qualificando cada vez mais. Isso tem um impacto. Vocês não conseguem adquirir patrimônio tão rapidamente. Os nossos pais adquiriam, por quê? Porque não tinha tanta qualificação no mercado e porque os bens materiais, a imobilização de capital para os contadores, era muito mais barata. Um terreno era mais barato, uma casa era mais barata e um carro era mais barato. Os nossos pais compravam casa no BNH em 36 meses. Hoje vocês compram uma casa em 35 anos. É uma diferença. Então é o seguinte, não se cobrem. Hoje vocês vão começar a vida economicamente ativa de vocês valendo a partir dos 30. Valendo. Qualifique-se ao máximo que vocês puderem. Eu sempre digo o seguinte, se tem uma empresa que vocês nunca vão botar dinheiro fora investindo, é na Você S.A. A grande dificuldade que vocês têm é avaliar payback, taxa de retorno disso. Às vezes vocês pensam, por que eu vou fazer esse curso? Eu nem sei se eu vou usar isso. Faz. Se está adequado ao teu modelo de negócio, faz. Investe. Porque com o passar do tempo o retorno vem. Não há nenhum país no mundo, nem Serra Leoa, que os caras se matam a toda hora, que exista uma desigualdade na seguinte linha. Quanto mais tu estuda, menos tu ganha. Em todos os países que a ONU faz a pesquisa, quanto mais tu estuda, mais as pessoas ganham. Isso é uma regra mundial. Não tem como desmontar esse argumento. Aí estão os baby boomers, 2% da população que manda no Brasil hoje. O Brasil são 207, botem 4 milhões, que são Gedel, são Temer, todos esses caras aí, baby boomer, tá? O furacão do Brasil se chama Joesley, né? Lá nos Estados Unidos é o Irma, aqui é o Joesley, o nome do furacão. Aqui a geração X, esses caras foram os primeiros que questionaram o sistema, a geração X, os primeiros caras que trabalharam com obtenção do resultado, os primeiros conectados, a minha geração, eu sou de 82, 35 anos. A geração Z, de 2000 a 2010. A geração Alpha, 2010 para frente. Eu sempre digo, esses aqui são meio azuis. São avatares. Tu entrega um celular para uma criança hoje de 2, 3 anos. Meu Deus, o que aquela criança faz? Eu era um vegetal. Eu era um vegetal. Eu fico fazendo uma reflexão, eu penso, como eu era tongo. Tongo. Hã? Não, comendo areia. Né? Comendo areia. Hoje criança não sabe o que é comer areia. Eu ia pegar micose.
Né? Ia para a praia pegar bicho de pé. As crianças não sabem o que é. Bicho de pé? Que troço é esse? É um pé que caminha? Deve se pensar isso, né? As crianças não sabem o que é bicho de pé, velho. As crianças não têm contato com a terra. Bueno, já nascem ultra mega conectados, né? Aliado a isso, cada vez menos o sucesso de um negócio está dentro dele. Hoje tu gerencia uma operação pelo celular. Agora, tu lidar fora com as variáveis é que é o difícil. Vocês devem ter visto aí que falaram que nos Estados Unidos a profissão do momento é estatístico, né? Viram isso? Por quê? Porque o estatístico faz o quê? Ele trabalha o data mining para a tomada de decisão. Na verdade, não é o estatístico. O estatístico leva uma vantagem por lidar com números. Agora, a profissão do futuro, escrevam, é analista de BI, Business Intelligence. Quer fazer o quê? Pegar variáveis do mercado, mais as variáveis da tua empresa, para tomar uma decisão melhor. E se tu focar na área comercial, escreva o que eu estou dizendo. Desde que o homem é homem e começou a vender, a área comercial é fundamental para uma empresa. Em momentos de crise, nós passamos por vários. Desde que eu nasci, eu já passei por várias crises. Em momentos de crise, nada se sobressai tanto quanto a eficiência interna da organização e comercial. E nas tipologias organizacionais, o que mudou? Antes, vamos definir os termos então, né? Empreendedorismo, o que é? Eu gosto muito da definição do Schumpeter. Essa definição é de um livro dele, uma reedição de 83, mas o Schumpeter morreu em 42. Essa definição é de 38. O que o Schumpeter diz? Empreendedorismo envolve qualquer forma de inovação que tenha uma relação com a prosperidade da empresa. Schumpeter já aliava empreendedor com inovação. O que é inovação hoje? É um grande processo social. Ponto. O que é esse empreendedorismo hoje? Ele vai nascer de duas formas. Ou por oportunidade ou por necessidade. Qual o grande problema que nós temos no Brasil? Os nossos empreendedores nascem por necessidade. Foi demitido, pega o seguro-desemprego e bota um negócio. Ele não analisa o mercado, ele não sabe quem é o target dele, ou seja, qual é o consumidor-alvo. Ele vai lá e faz mal. Se vocês pegarem a Califórnia, que tem o Vale do Silício, e tirarem dos Estados Unidos, aquilo é a 6ª economia do mundo na frente do Brasil. Por quê? Porque lá o empreendedorismo nasce da oportunidade. Onde é que tem uma brecha no mercado? Aqui, bota um negócio. Onde é que tem uma brecha no mercado? Aqui, bota um negócio. Nós precisamos fomentar o empreendedorismo de oportunidade. Qual o espaço para isso? Este. Em nenhum lugar do mundo se fomenta empreendedorismo a não ser nas universidades. Toda universidade de ponta, referência, gera grandes empreendedores. Todas. Tem uma questão, nos Estados Unidos, o cara, além de se formar, fazer um negócio que vale muito, ganhar muitos milhões, ele tem prazer em voltar na universidade que ele pagou, os pais pagaram, e dar dinheiro, ser um filantropo. No Brasil, Deus o livre. Mas, graças a Deus, paguei a última. Nunca mais pego o meu pila. É uma diferença, né? O que é uma startup? Empresa que está sendo formada pela união de um grupo de empreendedores que se juntaram para concretizá-la a partir de uma expertise de negócio inovador. Eu vou dar algumas dicas de leitura e de filmes aqui para vocês, mas esse cara é fantástico, o Eric Rice. O que é uma startup? É uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema certeza. Minha definição, startup é uma empresa com um modelo de negócio inovador dentro de um cenário de incerteza, no qual o risco é maior, tanto para quem investe quanto para quem empreende. Vocês, se forem pensar em um negócio no universo startup, ou spin-off, que eu vou explicar agora há pouco, vocês têm que ter em mente o seguinte: vocês vão precisar de investimento. O empresário brasileiro, ele não foi trabalhado para receber investimento. O quê? Um sócio da minha empresa? Não quero. Nesse universo startup spin-off, vocês vão precisar. Facebook, 8 rounds de investimento até fazer a abertura do capital. 8. Netshoes, 7 rounds de investimento até fazer a abertura de capital na Bolsa Americana Nasdaq, a primeira brasileira a fazer. Porque a primeira brasileira, pasmem, orgulho de ser gaúcho, né? Os caras estavam comemorando dia 7, o nosso festa maior é dia 20 agora, né? O que aconteceu? A primeira brasileira aberta na Bolsa de Valores Nasdaq, inicialmente, não, por exemplo, Gerdau, Ambev, etc., que já tinham aberto no Brasil, foi a Fogo de Chão, que nasceu em Porto Alegre, né? Foi vendida por um fundo americano e o fundo abriu capital na Bolsa. 440 milhões foi a venda. E uma spin-off é um braço tecnológico, ou de uma empresa tradicional ou de uma startup. Por exemplo, aqui no Vale tem uma empresa chamada Tintas Killing. Conhecem? A Killing faz tinta e cola para sapato. Ela abriu uma spin-off chamada KLG. Ela pega agora os concorrentes e oferece o produto dela, que é inovação para tintas e colas.
A KLG é um spin-off, um braço tecnológico das tintas Killing. O que eu preciso para dar conta dessas mudanças no nível corporativo? Desculpa. Sempre tu vai estar criando, pivotando, inovando o teu modelo de negócio. Vocês são um modelo de negócio ambulante. Se vocês querem levar uma coisa à noite de hoje, leve o seguinte: preparem-se sempre para o mercado, nunca para uma determinada empresa. Mas eu trabalho na melhor empresa da minha região. Não interessa. Façam o que o mercado pede. Como que eu faço alguma coisa que o meu mercado pede? Entra no Google e diz assim: quais são as tendências para a minha profissão nos próximos 10 anos? Todas aquelas skills, todas aquelas habilidades que eles falam, busquem. Todas aquelas qualificações, tenham. Porque assim, a taxa de vocês de ficar fora do mercado é muito menor. E eu disse modelo de negócio. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, são modelos de negócio. São empresas que transcenderam a empresa em si e viraram modelos de negócio. Eu vou dar o exemplo do Uber daqui a pouco. Essa aqui, por exemplo, assinaturas para vocês receberem em casa. Hoje tem da cerveja, as mulheres têm da maquiagem, tem do chocolate, muito importante para as mulheres também na TPM. Fizeram uma pesquisa com as mulheres inglesas, só um parente, perguntando para as mulheres inglesas, tá? O que elas preferiam, sexo ou chocolate? As mulheres sempre dizem, chocolate, né? Mas ficam meio com vergonha de dizer. Ganhou chocolate. Nada contra. Eu, do gênero masculino, nada contra, tudo bem. Mas o problema é que tinha uma pergunta filtro. Por que depois? Isso me agrediu. A minha testosterona foi agredida. Por quê? Adivinha qual foi a resposta mais citada? Prazer garantido. Bom, vamos para casa, né? Prazer garantido. Isso é um tapa na cara do homem, né, tia? Bueno, se vocês pegarem Uber, por exemplo, Uber é um bom caso. No Brasil, a gente está vivendo a polêmica com os taxistas agora, né? Tu imagina quando chegar isso aqui ó, que tem nos Estados Unidos. O professor Roberto chega em casa hoje às 23, ele contratou 30 litros de combustível na casa dele, já mandou o dinheiro pelo aplicativo e o cara vai chegar lá, encostar na garagem da casa dele e botar 30 litros de combustível. Eu fico imaginando, né? Se os taxistas, que são bem desunidos, a classe, já deu todo esse forrobodó, vocês imaginam o dono de posto. Eu acho que eles vão oferecer um city tour para os caras desses caminhãozinhos, arrastando pelos caminhões, né? Pela cidade, assim, para mostrar como é que funciona a coisa. Porque é uma classe bem mais unida, né? Mas isso já é uma realidade. Outra realidade, por exemplo, é o Monep. Vocês vão viajar para fora do Brasil, vocês baixam o aplicativo e dizem assim, estou indo para o Chile, quem tem pesos chilenos para negócio? Eu voltei do Chile agora há pouco, faz 2 semanas. Eu digo, eu tenho 100 mil pesos chilenos. Vocês vão pagar um preço mais barato e eu vou vender por um preço melhor do que numa casa de câmbio. Vocês aprenderam que nós temos basicamente 2 tipologias de relação. B2B, business to business, e B2C, business to consumer. Neste século XXI, coloquem uma terceira que cada vez vai aumentar mais. C2C, consumer to consumer. Consumidor com consumidor. Sempre que vocês pensarem no negócio que vai tirar alguém da cadeia, é uma tendência forte de sucesso. Por exemplo, o Booking, o Decolar, essas agências virtuais mataram as agências de viagem. A Tiara até mudou a foto lá, que tinha fotinho quando tinha 18 anos, agora botou com 68. Mas não adiantou, porque os dias estão contados. Ou viraram algo de nicho, Tiara faz viagem para Disney, ou vai morrer. Sempre que vocês tirarem alguém da cadeia, olhem, por exemplo, OLX, olhem, por exemplo, Web Motors, só a realidade brasileira. Olhem, por exemplo, o Mercado Livre global, que são o quê? Plataformas de C2C, Consumer to Consumer. E fica com um pouco. Aqui o Cabify, que é o grande concorrente do Uber, aqui o T81, que é de entregas, e assim por diante. Aliado a isso, nós saímos de uma lógica industrial, era a indústria que dava as regras, toda a base da administração da indústria para uma lógica social-tecnológica. Cada vez mais vocês vão ver nos livros de gestão exemplos das empresas de high technology. Google, Face, etc. Quem são as 5 mais valiosas do mundo? 5º lugar, Facebook. Peter Thiel foi o primeiro investidor do Facebook, botou $500 mil e ficou com 7% da empresa. Facebook hoje vale 400 bilhões de dólares. E ele continua com 7% da empresa. Ele fez isso em 2004. Em 2004, faz 13 anos, né? 13 anos atrás. Se vocês pegarem $500 mil por qualquer indexador econômico, vocês nunca vão chegar no que vale 7% de 400 bilhões hoje, que deve ser 30 e poucos bilhões de dólares. Simplesmente isso. Eu vou dar um exemplo de uma plataforma que vocês podem investir. 4º lugar, a remanescente das indústrias, Coca-Cola. Agora vocês viram recentemente a Vonpar, nossa, aqui foi vendida. Viram isso, né? Quanto foi a venda para os mexicanos da FEMSA? 3 bilhões e meio. Tu pega uma fábrica com mais de 1.000 funcionários, com frota logística de caminhões, de carro, 3 bi e meio. Aí tu pega uma XP, não tem 100 funcionários, mas tem uma carteira de 100 bilhões,
foi vendida por 12 bilhões e 600 milhões para o Itaú. O que está havendo? Se eu tenho uma fábrica com centro logístico, com caminhões, com máquinas, o que está havendo com o preço das coisas? O que está havendo com o preço das coisas é que ela é muito mais performática. Hoje, um negócio vale não é o que ele fatura, mas o que ele gera. E aí eu quero dizer para você o seguinte, o principal indicador de uma empresa, o principal, se chama EBITDA, o lucro antes das deduções. Impostos, depreciação e despesa financeira. Sempre que vocês virem um EBITDA muito baixo, podem saber que o grande ponto é despesa financeira. Ou seja, capital de terceiro muito grande. Isso é um problema muito sério. Lá na empresa, quando a gente vai analisar um negócio, a primeira coisa que a gente analisa é se o cara tem muito financiamento. Isso é um péssimo indicador. Querem fazer um que é pouquíssimo discutido em gestão, nas salas de aula, em qualquer nível? É o seguinte, tu pega faturamento e divide por número de funcionários. Se tu conseguir o lucro e dividir por número de funcionários, melhor ainda. Ou EBITDA. Aí tu vai ver se a empresa é performática ou não. Terceiro lugar, Microsoft comprou por 28 bilhões o LinkedIn, que não dá lucro. 28 bilhões uma empresa que não dá lucro. O Zuckerberg comprou uma empresa, o WhatsApp, por 16 bilhões que não dá lucro. É um mercado novo, né? Segundo, Apple foi passado esse ano. Quem é o primeiro do mundo? Se quiser algum dia se aventurar no mercado de ações, conheço um corretor que faz a corretagem para a Bolsa Americana e compre ações destes aqui. Aquilo que tu, às vezes, toma uma a mais em casa, assim, tu diz assim, vou dar uma pesquisada na vida do meu ex, da minha ex, vamos ver como é que ele está. Ninguém está vendo, está tudo escuro, tudo apagado. E eles estão vendo. Não vou lá no busca, no histórico, vou apagar. Não, eles estão vendo. Esses caras dominam a informação. As pessoas não sabem o que é o Google. Tem mais de 70% do mercado de buscas do mundo. Não. É uma agência de marketing digital. As pessoas perguntam, quando que o Facebook vai virar o Orkut? Nunca. O Orkut era uma rede social. O que é o Facebook? É a segunda maior agência de marketing digital do mundo. Tu quer impulsionar o que tu está botando lá? Tem que pagar para o tio Zuckerberg, que, por sinal, já falou que quer ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos qualquer um pode ser agora, né? Depois que o Trump ganhou, perderam seus critérios, né? Não tem mais. Querem pensar no negócio? Basicamente, são 5 etapas. Basicamente. Para mim, humildemente falando, as mais difíceis são essa. Você tem que ter uma boa ideia. Em 2008, eu estava conversando com um amigo lá na minha querência, Mato Santa Maria, e ele me disse o seguinte, Jonas, eu tive uma ideia de um aplicativo para chamar táxi. Não dei bola, ele também não deu. O Thales fez, o Easy Taxi vendeu por 70 milhões para o Rocket. O cavalo passou encilhado, como diz na nossa terra. Nem eu, nem ele montamos. Muito menos ele, né, que teve a ideia. Passou. Se tu for professor algum dia, tem uma experiência ótima para os professores, que é o seguinte, faz a prova e diz assim para os alunos, qualquer recurso, está aqui a folha pautada, anotem o recurso, assinem e me entreguem, que na próxima aula eu trago deferido ou indeferido. 90% vai fugir. Por quê? Porque a gente tem uma péssima realidade, um péssimo hábito, que é falar muito e botar pouco no papel. Isso aqui se chama ou um canvas, que veio do Business Model Generation, ou um plano de negócios. Isso aqui se chama um MVP, um mínimo produto viável. É tu testar no mercado. Vou fazer um brownie novo para vender com tâmaras cultivadas nos Alpes por velhas virgens suíças. Beleza? Faz, prototipa, chega no mercado, se deu o ok do mercado, implementa. Sabe que a diferença entre criação e inovação é uma só. O criador, ele cria várias coisas, mas pode ser que o mercado não aceite. O inovador, ele cria e o mercado aceita, porque ele sabe ler o mercado. E o mais difícil é esse aqui, para mim, que é o scale up. O que é o scale up? Escalonar. Várias redes sociais já existiram. De bonito, de feio, de baixinho, de alto, de gordo, de pobre, de rico, de magro. Facebook, para quem não se deu conta, já é o país mais populoso do mundo. Mais de 2 bilhões de população, mais que a China. Isso que ele nem entrou em 20% do mundo, que é a China. O Zuckerberg quer muito entrar na China, mas ainda não deu. Essa é a parte mais difícil. Ou muda, inova, ou... Antes era assim. Isso aqui é a Coca-Cola tradicional. Esse é o Zafari tradicional, um case supermercadista, a 5ª maior rede. O dia que vocês quiserem ficar louco, assim, sair da casa,
já esqueça as questões tradicionais de drogas. Vai na fiambreria do Zafari, compra 200 gramas de presunto, 20 gramas de queijo e o barato é garantido. Vocês viram a bactéria, né? O Zafari perdeu muito da qualidade por causa das grandes redes, né? Hoje é assim. Já tem uma Coca-Cola verde e tu já tem mercados nesse tipo aqui. Esse aqui é o Whole Foods. É um mercado verde e com a cadeia monitorada. A Coca-Cola foi comprada aqui pelos mexicanos. Os mexicanos da FEMSA já têm 50% do mercado nacional de Coca-Cola. Mas, na verdade, eles vão trazer um outro conceito para cá, que não é a Coca. Eu gosto muito de viajar. Se vocês forem pela América Latina aqui, possivelmente vocês vão ver uma rede 24 horas na rua, tipo posto de combustível, assim, loja de conveniência, na rua. Se chama Oxxo. Esses mexicanos têm 11 mil na América Latina. Se tu for na cidade do México, em cada esquina tu vai ver uma Oxxo. Por quê? Porque eles estão fazendo a agregação de valor para isso aqui, que cai. Por que a Coca-Cola cai todo ano, a venda dela? Porque o conceito de qualidade de vida, que é o conceito do consumidor no século XXI, não casa com refrigerante. Eu não sei se vocês se deram conta, mas eu falei que vocês vão até os 85. Vocês têm um desafio, que é comer melhor e se exercitar. Se vocês não fizerem isso, o nosso corpo ele não foi preparado para isso, desde a nossa infância. O nosso corpo foi preparado para uma vida economicamente ativa de 30, 35 anos. E vai ter que ser 60. O que significa isso na prática? Comecem a comer melhor e a se exercitar hoje. Porque senão o corpo de vocês não vai aguentar. Estamos entrando no quarto tipo capitalista, mas ainda é o terceiro. Aqui é a definição que eu falei para vocês. Qual é o quarto formato capitalista? Primeiro deles, o comercial. Supostamente assim fomos descobertos. Segundo, a maior revolução que nós já tivemos até hoje foi a industrial, que mexeu com tudo isso aqui. Sempre que eu mexo nessa figura, eu mexo na sociedade. Terceiro formato capitalista, veio depois da Segunda Guerra Mundial com o capitalismo de consumo e financeiro. Vivemos esse e estamos entrando no próximo. O próximo é o capitalismo tecnológico. Das 5 marcas mais valiosas do mundo, 4 são de tecnologia. Qual é o epicentro do capitalismo tecnológico? Inovação. Nesse século XXI, já vamos viver o quinto. Qual é o próximo capitalismo que nós vamos viver? Sustentável. Qual é o epicentro do capitalismo sustentável? O desenvolvimento sustentável. Crescer economicamente, preservando o meio ambiente e agregando socialmente. Isso é desenvolvimento sustentável. Esse século vamos viver. Por quê? Porque os recursos estão escasseando. E nós vamos precisar dar um jeito. O ser humano ele sempre dá conta dos desafios, né? Na verdade, as pessoas achavam que a gente teria uma terceira guerra mundial pela água. 90% da água consumida em Cabo Verde, por exemplo, é dessalinizada. Uma tecnologia de Israel. Então, não vai ser essa guerra. O ser humano se adapta. Aqui, para vocês terem algumas ideias de fundos de investimento e bancos tradicionais. Hoje, isso aqui, por exemplo, é a maior plataforma global de crowdfunding. O que é crowdfunding? É uma plataforma de financiamento coletivo. Quer fazer uma nova cadeira de rodas? Quer fazer um novo tipo de muleta e não tem dinheiro para fazer o teu MVP, o teu mínimo produto viável para testar no mercado? Eu gosto muito do Ford, sou muito fã dele, assim como Steve Jobs era. O Ford quebrou a primeira vez em 1897. Voltou com 45 anos, em 1903, juntou 11 investidores e juntos aportaram $27 mil para montar a Ford Company. E às vezes as pessoas me perguntam assim, será que se eu tiver uma ideia boa, alguém vai botar dinheiro em mim? O Ford, com 45 anos, ele era um velho caquético para a época. Ele conseguiu angariar 11 investidores e $27 mil. Aqui, essas empresas novas que eu falei para vocês são as fintechs. No Brasil, pessoal, são 3 que despontam como as principais. Fintechs, do sistema financeiro, edutechs, educacionais. Por quê? Porque as universidades, faculdades, centros universitários, o movimento é um pouco mais lento. E a que, para mim, vai tomar conta no século XXI, que são as health techs, da saúde. Sempre que vocês pensarem em negócios da saúde, esse negócio é um bom potencial. Por exemplo, no Brasil nós tivemos uma queda em praticamente todos os segmentos. Existe um que cresceu a taxa de 20%. Na verdade, 2. E-commerce cresceu 20% ao ano no Brasil. E as clínicas populares, os cartões de desconto em saúde, crescem 20% ao ano. Dr. Med, Cartão do Povo, Cartão de Todos. Excelentes negócios. Excelentes. Ainda mais numa saúde nossa que é mais periclitante. O reflexo disso é que cada vez o mercado está mais concentrado, dominado por poucos e que sabem fazer, mas também está fácil de conseguir um bom financiamento. Posicionem bem, planejem. O
que significa planejar e posicionar? Significa conhecer o target, o mercado consumidor. O Porter nos disse em vantagem competitiva que são 3 formas de posicionamento, e eu concordo piamente, por mais que eu não goste do Porter. Tu posiciona o teu negócio, independente de qual for, por preço, vantagem competitiva em custos, tu posiciona por nicho, ou tu posiciona por diferenciação. Neste momento agora querem diferenciar, agregar valor e inovação. Quem sabe mais fazer nesse momento? Quem está entendendo ou entendeu? O homem mais rico do mundo, obviamente, pagou 28 bi. 15 minutos ainda? Só? Pagou 28 bi pelo LinkedIn, não dá lucro. Por quê? Porque ele precisa pivotar o modelo de negócio da Microsoft. Como é que é o teu nome? Cheyenne. Qual é o sistema operacional mais usado no mundo? Sabe? O sistema operacional. Não? Sempre foi o Windows, né? Tá ali. Hoje é o Android. De quem é o Android? De quem? Google. Qual a diferença da Samsung para Apple? A Apple faz o sistema operacional dela, o iOS, né? Certo? E ainda faz o hardware, o produto, o celular. O que a Samsung faz? Foca só no celular. E dá para o Google fazer o Android. Melhora o Android. São 2 gigantes combatendo a Apple. O que aconteceu com o valor de mercado da Apple? Depois que o Steve Jobs morreu, só caiu. Por falar nele, né? Antes eu falar do Zuckerberg, é um gênio. Quem já viu a rede social? Mostra que ele é um baita um FDP, né? Para não dizer outra coisa. Passou a perna no brasileiro, fez inimigo de tudo que é jeito, mas o cara é um gênio. A empresa dele hoje vale 400 bi. Comprou o Instagram. As mulheres adoram uma selfie, assim como os homens. Todos nós gostamos. O Instagram é uma rede para fotos. Comprou o WhatsApp, tentou comprar o Snapchat. Coitado do cara do Snapchat. O cara disse, não vou vender. Ah, não vai vender? Até no WhatsApp ele botou o History. Acabou com o cara. Só para vocês terem uma ideia, quem é que tem Snapchat ainda? Levanta a mão. Quem é que manda nudes? Ah, tu baixou a mão rapidinho, né? Tu baixou bem rápido a mão, né? Ela tava... Não manda mais nudes. O Snapchat, o que aconteceu com ele? O cara só não quebrou porque ele abriu o capital na bolsa antes. Foi esperto. O Zuckerberg não comprou, botou em todas as plataformas. No WhatsApp, no Face, no Instagram, que é o mais usado, né? Apesar das mulheres dizerem, mas os filtros do Snap são os melhores, blá. Mas não se usa mais. Só o History, quem é que faz History pelo WhatsApp, por exemplo? Alguém faz? Pouquíssima gente, né? Só no mundo já é mais do que o WhatsApp. Só do WhatsApp. Para vocês verem como o Snapchat, decaiu. Esse é o cara que morreu em 2011, né? Fez a empresa mais valiosa até esse ano. O Steve Jobs era um perfeccionista nato. Ele fez a primeira vez a alça num computador. Ninguém entendeu, o departamento de design não queria botar aquela alça. Ele disse que aquilo deixava o computador mais amigável. E isso foi uma revolução no Macintosh. O último projeto do Steve Jobs foi um carro, que está para entrar em 2020 no mercado americano. Qual é o foco do carro da Apple? Multiconectado. Vai sair da aula, vai botar teu iPhone no painel e ele vai te levar até o teu histórico de destino regular. Se tu quiser alguma coisa, tu vai falar, não, vou para o boteco. Daí ele vai para o boteco. Entendeu? Tranquilo. Vai balada segura, não vai precisar mais ter medo. Esse é o Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo agora, é o dono da Amazon. Ele era um cara do mercado de Wall Street, da Bolsa Americana, saiu para montar um e-commerce, ninguém dava muita coisa para ele, ele fez o e-commerce mais ultra mega fucking power do mundo. Quer dizer, o segundo, né? Porque o primeiro do mundo hoje é o AliExpress. Primeiro, maior IPO da história americana, 330 bi, foi o AliExpress. Jeff Bezos comprou o Washington Post, ninguém acreditava mais em jornal, ele comprou e está dando lucro, e agora, recentemente, comprou o Whole Foods, que é esse mercado diferenciado que eu falei para vocês. Opa, esses são os caras. Os caras compraram, o ano que eu cheguei em Porto Alegre, 2008, por 1,3 bi o YouTube. Ninguém entendeu aquilo. Um lugar onde as pessoas botavam vídeo. Hoje o YouTube vale mais de 150 bilhões de dólares. Mais de 150. Compraram uma empresinha de sistema operacional para celular. Ninguém entendeu aquilo. Hoje é um fenômeno, o sistema operacional mais usado no mundo. Hoje, se vocês ficarem namorando na rua, pode passar uma caminhonete, filmar vocês e botar lá na nuvem esses amassos indevidos, né?
Eles compraram o Waze, que era uma empresa para você se locomoverem melhor. Quem é que tem o Waze aí? Há 5 anos atrás, quem é que tinha o Waze? O Waze é uma empresa de Israel. Isso que o aluno não desperta às vezes. Ah, mas eu posso fazer um negócio aqui em Taquara e ganhar dinheiro? Claro, os caras estão olhando o mercado no mundo inteiro. Os caras compraram o Waze, que era uma tecnologia em Haifa, em Israel, 90 quilômetros de Tel Aviv. E hoje o Waze está no mundo inteiro. Os caras estão olhando tudo. Esse é um cara que eu gosto muito, é o Elon Musk. Ele é o dono da Tesla. Vocês já devem ter ouvido falar. A Tesla é uma empresa que não dá dinheiro. Vocês vão ter, antes de um carro Tesla, uma telha do Elon Musk, fotovoltaica, para vocês gerarem energia na casa de vocês. É a maior empresa do mundo de telhas fotovoltaicas. O cara é um fenômeno. Esse é o Reed Rastin, o cara do Netflix, eu gosto muito da história dele. Em 92, muito jovem, ele botou uma empresa para solucionar problemas em sistemas operacionais Windows e Linux. Em 96, ele vendeu essa empresa. 4 anos depois, por $500 milhões. Foi tirar um ano sabático. Foi para um país chamado Suazilândia, na África. Parece meio nome de zona, né? O pessoal do interior sabe bem o que é isso. Suazilândia, né? Olha a coisa mais horrível. Foi fazer trabalho voluntário e ter ideias de novos negócios. Voltou, botou o Netflix, por quê? Porque ele achou muito arcaico ter que pagar multa. Ele tinha pego uns filmes na locadora e teve que pagar multa. Deve ter ficado mais puto ainda porque ele não rebobinou. Vocês lembram, né? Não rebobinar dava uma multa grande também, né? E aí o que ele fez? Ele criou uma locadora online que vocês reservavam um filme pela internet, alguém botava na caixinha de vocês e pagava depois pela internet. Esse negócio existe até hoje nos Estados Unidos, no Netflix. Até hoje. Só que o modelo de negócio já pivotou 4 vezes. O que o Reed Rastin fez? Ele botou depois um grande acervo na internet e começou a vender assinatura. Quem é que tem Netflix hoje aí? Todos clientes do Reed Rastin. O Reed Rastin, não satisfeito, tentou vender a empresa dele. Todos os grandes tentaram vender suas empresas. O Google tentou ser vendido para o Yahoo. O Yahoo disse, não, esse negócio de busca na internet não vai vingar. O negócio são portais. Tu entra no site do Yahoo, é uma vaca leiteira, né? Horrível. E o Google é o Google. O Yahoo foi vendido agora, esses tempos, por 5 bi. Uma michórnia. O Face tentou ser vendido para o Google. O filme não fala isso, mas o Zuckerberg, uma hora de desespero, quis vender para o Google. O Google, não, esse negócio de redes sociais não vai vingar. Depois gastaram 2 bi para fazer o Google Plus. Viram falar disso? Era o concorrente do Facebook, uma bosta. E o Reed Rastin tentou vender para Blockbuster, maior rede de locadoras do mundo. Os caras Blockbuster, não. Quem é que vai olhar filme pela internet? Esse troço não vai vingar. Claro, lá no começo dos anos 2000, vocês devem lembrar, na casa de vocês tinha um computador que era uma coisa assim, tipo uma geladeira. As pessoas não interagiam com uma geladeira que nem interagem hoje. E não interagiam com o computador como interagem hoje. Era uma mesa, um rack, que tinha lá uma impressora do lado para fazer os trabalhos. Lembra, né? Uma cadeira de escritório, dura. E o momento mais esperado era, obviamente, sexta depois da meia-noite, que tudo virava um pulso. Todo final de semana um pulso. Lembra? Que fantástica aquela internet de escada, era uma maravilha. Os caras do Blockbuster, ninguém vai olhar. Só que os caras não imaginavam que a internet iria para o Note, iria para o celular e, o mais importante, iria para as TVs, Smart TVs. E aí o Reed Rastin deu o golpe. Quando ele deu esse golpe e fez um negócio de sucesso, os caras disseram assim, bom, as produtoras disseram, vamos ter que dar um basta nesse cara. Começaram a podar ele. O que o Reed Rastin fez? Não se preocupem, vou fazer uma pesquisa de mercado e vou saber qual o melhor diretor, qual o melhor roteirista e qual o melhor ator para uma série. Ele criou House of Cards. Foi a terceira forma de pivotar o modelo de negócio dele. Pivotou o modelo de negócio. Os caras começaram a recortar. Por quê? Porque a concorrência começou a aumentar. Hoje tu entra lá, tem o NetNow, que é a mesma coisa do Netflix. O que o Reed Rastin fez? Produções regionais. Quem é que já viu Narcos aqui? Pô, fantástico, né? Os caras dizem, porque o Wagner Moura. Pô, cara, o Wagner Moura tá perfeito no Narcos, cara. O cara é fantástico. Quem é que já viu a terceira série? Pô, melhor de todas. O cara começou a produzir regionalmente. Hoje tu entra, tem aquela 3 não sei o que do Brasil, tem a do Papa Francisco da Argentina, tem uma mexicana, quem gosta de série, que é muito boa, chamada Ingobernable, é fantástica. Começa o primeiro episódio com o assassinato do presidente mexicano, é fantástico, vale a pena ver. São produções regionais. Esses são os maiores copiadores do mundo, plagiadores. Na academia estariam presos, porque plagiam tudo. Tudo que eles podem copiar, eles copiam. Mas são muito bons em copiar. Se fossem acadêmicos, estavam presos, plágio.
Crime, não plagiei. Na vida nada se cria, tudo se amplia, bando de copião. Amplia, professor, anota isso, amplia. Eles fizeram o quê? Copiaram. Mas não ficaram tristes em copiar, ampliaram a cópia. Uma coisa que vocês devem ter ouvido falar com certeza foi o seguinte, como é que é teu nome, moça aí? Tu, como é teu nome? Giovana, tu ouviu falar em algum momento da tua vida que o celular ia tomar conta e não existiria mais máquina fotográfica? Nunca ouviu falar disso? Eu sempre pego o exemplo errado. Todo mundo deve ter ouvido isso, que o celular ia substituir, mas a Giovana, não. Mas tudo bem. Imagine que vocês ouviram. O que aconteceu? Vieram os caras e fizeram uma GoPro. Bota uma máquina na cabeça, bota uma máquina aqui, surfa, anda de skate, faz o diabo, pá, com uma máquina. O que a Samsung fez? Criou uma máquina 360. Agora eu tiro uma foto aqui e todo mundo aparece. Antes era aquela olho de peixe 180, agora é 360. Então, eles, pá! Nós temos que fazer um negócio, né, tia? O troço está feio, tem uma fama mundial, temos que fazer a realidade aumentada. Foram os orientais que fizeram. Tá? Esse é o Carlos Slim, talvez alguns sejam clientes dele, o cara da Claro. Terceiro homem mais rico do mundo, fenômeno. Opa, esse é o seu Amancio Ortega da Zara, quarto homem mais rico do mundo. Esse é o Jack Ma. Por que o Jack Ma fez a AliExpress? Ele tinha dificuldade para encontrar roupa, a cabeça não passava, olha só. O Jack Ma, um case maravilhoso. Tinha 35 vagas no KFC da China, em Pequim. Tinham 36 candidatos. Quem é que não foi selecionado? Ele. Claro, muita cabeça, né? Tentou 9 vezes passar em Harvard, não conseguiu nenhuma. Os caras diziam, tu nunca vai ser nada na vida. E ele fez a empresa mais valiosa do mundo para abrir o capital, que foi o AliExpress. O projeto dele, quando ele fez 330 bi no IPO, foi fazer qualquer entrega do AliExpress em 24 horas na China. Os chineses, por sinal, pessoal, vão cada vez mais investir no Brasil em logística. Forte em logística. Quer trabalhar com logística? Faça mandarim. Aqui alguns exemplos dessa onda de experiência de consumo, de gourmetização, que eu falei para vocês. Aqui, alguns players globais que estão mudando o mercado, Decolar, que é a Argentina, Despegar. O Airbnb, quem é que já tinha ouvido falar? Quem é que já ficou no Airbnb? Já ficou? Foi bom? Tranquilo? Não é uma plataforma internacional. Pode botar Gramado, Canela, Bento, tudo tem Airbnb já, viu? Eu fui agora para Santiago do Chile, parei em Airbnb, 50% a menos que o hotel. O que significa isso? Eu falei que nós vamos entrar para a quinta forma capitalista. Quero fazer um TCC muito bom de final de curso. Trabalha com economia colaborativa. Vocês já ouviram falar do contexto de economia criativa, que trabalha com inovação. Economia colaborativa significa o quê? Como que eu posso pegar um passivo e transformar num ativo? O que é o teu carro? O teu carro é um passivo. O que foi o Uber? Pegar um passivo e transformar num ativo. O que é a tua casa? A tua casa é um passivo. O que tu faz? Transforma ela num ativo. É o caso do Airbnb. Quem está entendendo no Brasil? Leiam o livro do Abílio Diniz. Esse cara é um fenômeno. Com 80 anos, ele malha 2 horas por dia, corre de costas na esteira e está mais ativo do que nunca na carreira acadêmica dele e profissional. É um fenômeno. Leiam. Tu imagina tu trabalhar durante mais de 50 anos numa empresa e construir um império e depois, com 76 anos, ser mandado embora dela. E aí, com 76 anos, tu comprar 7% do Carrefour Brasil, 7% da BRF, 7% do Carrefour Mundo e competir, concorrer com a empresa que durante mais de 50 anos tu ajudou a fazer. O cara tem que ser um tarado. Opa, esse é o Galó, por sinal está no Uruguai, lançamento da primeira loja da Renner. Há 20 anos atrás, a Renner tinha 8 lojas, hoje são 387 lojas Renner, Kamikado e Yukon. Tudo com a mão desse cara aqui. Ó. Esses dias eu vi ele, está bem velho, vi no shopping, tá já... mas é um fenômeno. Qual o problema do Galó? Ele não tem sucessão. Ninguém sabe fazer como ele faz. E aí isso é complicado, né? Sair do jogo. Netshoes, primeiro abriu o capital depois do fogo de chão, um case. Começou com lojas físicas, virou um e-commerce e é o maior e-commerce de material esportivo do mundo. Tá para comprar o da Fit agora, vai virar o maior e-commerce de roupa do mundo. Vamos lá. O Brota, que eu falei para vocês. Pesquisem o Brota. Pessoal, em termos de negócio, existe uma máxima que é o seguinte, todo negócio começa amplo, setoriza e regionaliza. O que é o Brota? É uma plataforma que vocês colocam a startup de vocês
e captam investimento de investidores, pessoas físicas como vocês. A partir de R$1.000, R$800, tu pode ser sócio de uma empresa. Os caras são muito bons, muito bons. Uma das empresas que eu tenho participação, nós captamos 240 mil pelo Brota em 2 dias. Muito bons, muito profissionais. São paulistas, são muito bons. Esse é o Cubo. Vocês podem se formar e ir embora para São Paulo, lá na Vila Olímpia. Agora vão fazer um prédio ainda maior. Para quem não sabe, o Cubo é do Itaú, né? Está lá a marca. E ele faz o quê? Ele é um coworking para vocês desenvolverem negócio. Se for um negócio fintech, melhor ainda. Embraer, um case brasileiro da aviação, né? Amor. TruckPad tem uma sigla que diz unicórnio, que são as empresas, startups spin-offs que vão valer mais de $1 bilhão. Dizem que essa vai ser a primeira. Esse é o Uber da carga, aqui do Brasil, TruckPad. Qual o maior case de empreendedorismo do Brasil? Quem não leu esse livro, olha, eu vou dizer para vocês, quem não leu esse livro é obrigado a ler. Os maiores empreendedores do mundo hoje são esses caras. Beto Sicupira, Marcel Teles e Jorge Paulo Lemann. Hoje, eu falei para vocês de métricas, faturamento por colaborador, e falei de EBITDA. Hoje, tem uma que é muito tradicional, que é market share, fatia de mercado. Hoje, esses caras têm 25% do mercado mundial de cervejas. Eu estive na Colômbia e tem uma cerveja lá muito famosa chamada Clube Colômbia. Eu perguntei, de quem é essa cerveja aqui? Os caras, olha, era de uma família aqui de Bogotá, agora é da Ambev. 25% do mercado mundial. Eles têm um fundo, que é esse 3G aqui, que é um fundo que fatura por ano 250 bi de dólares e vale 480 bi de dólares. E são brasileiros. Algumas marcas que eles têm, pequenas, né? Eles têm muito material que eles passam para vocês, pessoal. Muitos materiais, a partir da Fundação Estudar. Vocês podem estudar depois da formatura de vocês nos Estados Unidos, por conta deles. A Fundação Lemann, mesma coisa, bolsas. E a Endeavor, que dá muito material para vocês com relação ao empreendedorismo, inovação e um monte de coisa legal. Tudo de graça, obviamente, né? No Rio Grande do Sul, quem está entendendo? Nosso coworking foi um precursor, agora vai mudar o nome. É um coworking espetacular ali no Shopping Total, em Porto Alegre. Aqui são as aceleradoras de negócio, Venture, WOW, as principais. Semente, uma empresa de educação empreendedora, meus ex-alunos. A InnoScience, uma empresa de uma consultoria de inovação, que também disponibiliza muito e-book, muito material, muito vídeo. As aceleradoras hoje aqui no estado, as duas principais, que são essas, elas estão com 2 tickets. 240 mil para negócios que já estão acontecendo, vocês botam um negócio e começam a trabalhar no mercado. Podem ter um aporte de 240 mil, ou aqueles que estão apenas na parte da ideia ainda já podem ser acelerados com 120 mil para desenvolver o projeto e tal. Então, tá aí. A seleção é mais ou menos semestral. Os parques tecnológicos, eu acho que nós temos que desenvolver aqui na Facate, começar com um embrião, que é uma incubadora, uma aceleradora, e depois partir para um parque. Tem muito espaço ainda. Para quem acredita que no Brasil não pode fazer uma empresa em 8 anos vender por mais de R$1 bilhão, está aí a GetNet. Começou, Zé Renato Hopf, ex-funcionário do Banrisul, montou uma startup do sistema financeiro, uma fintech, 8 anos depois vendeu para o Santander por R$1.350 bilhões. O que era a GetNet? Uma consolidadora de cartões. Se vocês bem lembram, chegar para pagar, o cara dizia, Master ou Visa? Ah, Visa. O que ele fez? Botou tudo numa máquina só. Qual o novo negócio dele? For All. O que é isso? Um consolidador, um app que condensa todos. iFood, Uber, está tudo dentro do mesmo aplicativo. For All. Só pegar. Esse é o Manolo aqui, de São Leopoldo, fez o silo verde, que estava lá na Expo Inter, não sei se vocês viram. Ele criou um silo com garrafa PET, de 4 a 6 toneladas. Eu acho que esse guri vai ficar bilionário. A minha empresa captou 1 milhão, sem que ele tenha vendido R$1 de silo. Captamos. Sem vender nada, ele já tinha um valuation, um valor da empresa dele de 10 milhões. Por quê? Porque ele vai atender a agricultura familiar. Qual a diferença do empreendedor de oportunidade e necessidade? O Manolo entrou nos dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, viu que de tudo que é produzido em grãos no Brasil, o Brasil é um país de commodity de grãos, 70% não é armazenado. Dos 30% que são armazenados, 90% está concentrado em grandes empresas ou grandes produtores. O que ele fez? Criou para a agricultura familiar um silo de 4 a 6 toneladas de garrafa PET. O que eu disse para vocês com a questão social? Agregou socialmente, porque ele pegou um problema que é a decomposição em 450 anos e transformou num silo com vida útil de 450 anos. Fenômeno. Supercooler do Ricardinho. Gasola, quem é que já viu
em 2 minutos, deixa a cerveja ou refrigerante em 3 graus. Só botar numa superfície. O amor é simples. A indústria brasileira de casamentos movimenta 20 bi por ano, sendo que o ticket mais alto, claro, dadas as devidas proporções, né, é o vestido de noiva. O que elas fizeram? Um e-commerce de vestidos de noiva de 300 a R$1.000. Isso tudo aqui. O e-commerce é aqui em Porto Alegre. Pegaram um gap muito grande. Por quê? Não é necessariamente que a mulher não tenha, ou o casal não tenha dinheiro para investir no vestido. Cada vez mais estão sendo feitas cerimônias menores, particulares, uma bênção, um jantar e acabou. O que o casal quer hoje, em grande parte dos casos? Viajar. Viajar. Hoje já tem muitas agências que vão lá, compra o pacote isso, compra o jantar aquilo, compra a noite aqui, que é o presente que tu dá para os noivos. Por que chegaram lá e por que não chegaram? Porque inovaram, empreenderam, ou porque não inovaram e perderam a capacidade de entender o mercado e a sociedade. O que é inovação? Um dos grandes processos sociais do século XXI. Quem faz ela? O indivíduo ou empreendedor. Aqui tem alguns dados de algumas empresas, entidades de classe, que vocês podem ter ideias de negócios. Ideias, insights interessantes. Algumas dicas de leitura que são fundamentais. Tem algumas aqui que eu digo o seguinte, o professor Roberto vai ficar de responsável para mim. Se vocês comprarem e não gostarem, tragam a nota e o livro que eu pago. Desafio lançado. Esse aqui é o principal. Esse livro é absurdamente fantástico. Se chama Outliers, fora de série. Ele mostra qual é a chave do sucesso. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, a chave do sucesso não é berço, não é dinheiro, não é família, não é sorte. A chave do sucesso é uma só, persistência. Nada supera a persistência, nem mesmo o talento. Dito pelo Ray Kroc, do McDonald's. O poder do hábito é muito bom, muito bom. Quem quiser entender mais da startup, a Bíblia começa com esse aqui, o Eric Rice, que eu falei para vocês, Startup Enxuta. Esse é um bem voltado à nossa realidade, porque é nacional. Fala de cases de inovação em startups no Brasil. Esse é o Peter Thiel, que foi o primeiro investidor do Facebook. O livro é de 0 a 1. E esse conta a história do Elon Musk. Essa história do Elon Musk é fantástica. Eles estavam lá na Tesla, desenvolvendo, até um dia que ele chegou e disse assim, chega, a Tesla é deficitária até hoje, não dá lucro. Ele chegou e disse assim, chega. Imagina nós aqui na Facate, trabalhando cada uma das suas posições, professores, pessoal da limpeza, pessoal da portaria. Chega o reitor e diz assim, chega. Como assim? Para tudo. Tá, mas o que nós vamos fazer? Todos nós vamos vender. Quem é que viu o Lobo do Wall Street? Pick up the phone e liga. Todo mundo vai vender. O Elon Musk parou a empresa por 2 semanas. Quem era do design, quem era da produção, quem era da limpeza, quem era... 2 semanas comerciais na empresa. Ele chamou uma equipe de consultores comerciais e disse, cara, tu vai vender assim. Tá, mas eu vou vender com base em quem? Está aqui a lista. Liga, oferece, visita, vai. Em um dia ele vendeu 7,5 bi de dólares, obviamente. Deu? Dicas de filmes, estou acabando. Piratas do Vale do Silício, muito bom. A rede social, como se tornar um FDP, com o Mark Zuckerberg. Vale a pena ver. Esse aqui saiu recentemente, é maravilhoso. Fome de Poder. Conta a história do cara do McDonald's. Está no Netflix. Vejam esse filme. Ray Kroc. Com 52 anos, na época, em 1954, considerado um velho gagá, ele montou um império bilionário que hoje está presente em mais de 180 países. O Ray Kroc é o cara que diz que a persistência é o fator fundamental de sucesso de qualquer indivíduo. E eu concordo plenamente. O fora de série que eu falei para vocês, o Outliers, ele estima matematicamente qual é a tua chave para ficar pronto. A tua chave para ficar pronto, para começar a colher os frutos do que tu faz, são 10.000 horas. Um curso de graduação, em média, na nossa área, tem 2.000 e poucas horas. São 10.000 horas para te aperfeiçoar e começar a colher os frutos de uma atividade. Esse foi o maior empreendedor que o Brasil já teve, o Barão de Mauá. Ele fez a ferrovia no Brasil, fez a indústria no Brasil e fez o principal banco do Brasil. Como Mauá era maçom e o Dom Pedro II não gostava de maçons, o Dom Pedro II criou o Banco do Brasil para quebrar o Mauá. E quebrou. O Banco do Brasil ele nasceu para quebrar o Mauá. O Mauá fugiu para o Uruguai para comercializar gado e fez uma fortuna maior do que quando ele era dono de banco. Um Midas. Para as mulheres que estão cada vez mais obtendo o espaço que merecem, vocês merecem. Nós, homens, de maneira estúpida e burra, sufocamos durante muito tempo o potencial e a qualificação de vocês. As mulheres têm
mais do que os homens, a obrigação de ver esse filme aqui. Mãe solteira, ex-marido vagabundo, família que não dava bola para ela, não parava em emprego nenhum, mãe doente, vó doente, e ela criou um negócio multimilionário. Para quem não sabe a história da Joy, ela criou o pano de chão que tu não toca a mão nele, que tu torce e ele seca. Esse filme é magnífico, magnífico. Golpe de Gênio mostra muito a diferença entre criatividade e inovação. Eram caras muito criativos, não faziam nada que inovava. Até que os caras criaram um abridor que tocava música. Abridor de garrafa. Ficaram milionários. Hoje já é banal, mas eles ganharam muito dinheiro com isso. Eles ficaram a vida inteira pensando como eles iam criar. Criaram várias coisas, várias porcarias. Nada dava certo. A Procura da Felicidade. Muita gente chora nesse filme. É muito bonito e comprova que a persistência é tudo, né? Tudo. A Teoria de Tudo. Os caras disseram, quando ele foi diagnosticado com 26 anos, o Stephen Hawking, que ele não teria 3 anos de vida. Ele está vivo até hoje, está meio... mas está vivo, né? Para finalizar, 2 mensagens. Segundo Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, os empreendedores vão salvar o Brasil. E eu concordo piamente. Se tem algo que me motiva, que me deixa orgulhoso, é estar aqui na noite de hoje falando para um público tão seleto que nem vocês. Se nós não nos unirmos em termos de uma única grande causa, que é o nosso país, nada vai para frente. As pessoas várias vezes já me perguntaram, em inúmeros lugares, se eu algum dia pensei em morar fora do Brasil. E eu sempre digo, se algum dia eu morar, é por um tempo, para aprender mais coisas para empregar no meu país. Porque eu seria, na minha percepção, um traidor à minha pátria, ter estudado tanto, trabalhar tanto para desenvolver a economia em outro lugar. Ah, tem violência, tem violência. Cada um tem os seus problemas. Nós temos os nossos e temos que resolver. E a segunda mensagem é que não podemos desistir do Brasil jamais. Eu fico pensando assim, né? A gente olha o que passa nos noticiários. Pô, tu imagina a guerra que o Martin Luther King enfrentou. Negros e brancos não podiam estar no mesmo ambiente. Olha o Mandela, negros e brancos. Mandela ficou 27 anos preso. 27 anos pensando em como ele ia unificar o país. Mandela poderia ter saído da cadeia querendo botar fogo em tudo, fazer guerra. E o Mandela disse, aonde nasce o ódio, nasce de maneira muito mais fácil o amor. Eu fico imaginando Mahatma Gandhi, que fez a independência da Índia. Quando as tropas inglesas, que era dona daquele território, vinha para bater nos ativistas do Gandhi, a única coisa que ele dizia, porque eles chegavam a cavalo, é deitem-se e não revidem. Não façam nada. E aí eu olho no brilho do olho de cada um de vocês, eu não consigo imaginar que a gente não possa acreditar que a gente pode virar. Que nós somos efetivamente a chave da mudança desse país. Que não é daqui a 30, 50, 60, que não somos o país do futuro, mas sim que seremos o país do presente se nós efetivamente acreditarmos e trabalharmos diariamente por um país melhor, por uma sociedade melhor, mais justa, digna e ética. Muito obrigado.